Me parece que está no YouTube. A gente precisaria de alguma confirmação, se está passando no canal da Liga mesmo. Se o Olá, pessoal está aí, até agora aparece aqui para live mim comments. zero Zero. visualizações, que não tem ninguém no canal ainda. Pede para o Moisés entrar lá na Liga Trabalhista, mandar um oi para gente. Tem fotos aqui, meus fãs estão aqui. Estou com os meus fãs aqui assistindo a live. Aqui para mim já consta que tem 6 pessoas assistindo, né? Isso. E que nós estamos ao vivo, Deia. É isso mesmo, Deia, pode começar. Pode começar? Ali, ó. Boa noite, Sinara, Márcia Benites. Sejam bem-vindos à nossa live. Estamos aqui para falar para vocês sobre muitas novidades na suspensão dos prazos, audiência trabalhista, resolução 314. Eu sou a Deia Marisa Iuli, sou coordenadora do INSTED e sou juíza do trabalho, coordenadora do Sejusc. Estou aqui, então, juntamente com os meus amigos Boris e Christian, juízes do trabalho também, para a gente fazer essa live que está imperdível. Né, Boris? Fala aí. Espero que sim, né, Deia? Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, muita gente conhecida já aí. Já vi o Boris, a Sinara, a Juliana Passolini, tem mais gente aqui, Daniel dos Santos, estou vendo. Vamos dar um oi aí para a gente, pessoal. Compartilha, avisa para o pessoal que hoje a gente vai falar de umas coisas bem legais. E no final nós vamos distribuir aqui, conforme a gente divulgou para vocês, um guia prático em vídeo para que vocês... É um tutorial feito por usuários de como mexer com a ferramenta do CNJ lá, o Cisco Webex. Né, Christian? Exatamente, Boris. Olá, pessoal, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui com a gente. Eu estou acompanhando aqui abaixo também no celular a live para ver se está tudo certo. Eu sou mais da parte técnica hoje, pessoal. Eu vou dar um auxílio para a Deia e para o Boris, fazer algumas intervenções pontuais também. Quero aproveitar, Boris, mandar um abraço para um dos nossos juízes auxiliares, Isidoro Paniago, que está nos assistindo também agora. Um grande abraço, Isidoro. Um advogado amigo também meu de infância, o Luiz Fernando Villanueva. Tudo bem, Luiz Fernando? Que bom que você está nos assistindo também. Um grande abraço para vocês. Então, devolvo a palavra para a Deia. A Tainara que é aluna nossa lá da pós, né, Tainara? Você lá de Corumbá, não é aluna da pós lá do INSPED, da turma que está rolando aí? Confirma para a gente aí, Tainara. Eu acho que é você que eu estou pensando. E ela escreveu aqui, me preparando para fazer essas audiências. Estão todos com muita expectativa dessas audiências telepresenciais, e nós estamos aqui justamente para desmistificar esse medo, né, de entrar nesse ambiente virtual e começar a fazer audiências telepresenciais, né? E a gente preparou, né, Boris, com muito carinho, um passo a passo, um guia passo a passo de como entrar numa audiência, o que você, como advogado, deve saber, quais as ferramentas você vai ter nesse ambiente virtual. Nós simulamos o ambiente virtual para você ver concretamente como está lá e o que você pode fazer, quais as ferramentas disponibilizadas pela plataforma Webex, que é a plataforma referida na resolução 314 do CNJ, que saiu dessa segunda-feira, né? Então, a gente já está... nós pensamos muito na questão dos advogados, porque para os juízes, a gente tem lá os tutoriais, para vocês também no CNJ os tutoriais, mas a gente já veio trabalhando isso. Então, é muito importante, nós pensamos, que os advogados tenham também essa oportunidade. E aí a gente pensou no quê? Não, esses tutoriais de informática, né, feitos por especialistas da informática, são muito importantes. Mas por que não fazer um tutorial de usuário para usuário? Então, a gente fez na verdade,
A Déia, ela falou assim, é que nós juízes temos lá todo o suporte técnico, nós temos os treinamentos, os tutoriais, acho que isso todo mundo tem, né? Mas para o juiz não tem dúvida que é mais fácil, que a gente tem secretário de audiência que vai operar todo o equipamento para a grande maioria de nós. O advogado, a gente sabe que não, o advogado a gente sabe que é ele por ele, e às vezes é ele até pelo juiz, para o outro colega, para fazer o negócio rodar. Então, a gente procurou fazer esse tutorial e distribuir esse tutorial para todo mundo. É um tutorial totalmente gratuito, né? A gente gravou com aquele olhar do usuário mesmo, daquela hora de... Se vocês olharem os vídeos, não vai ficar rindo da gente, porque tem hora que a gente dá travada, tem hora que a gente erra. Por quê? Porque a gente procurou fazer, tentar passar para as pessoas que é possível. Se até nós, toscos desse jeito, a gente conseguiu fazer a audiência, então todo mundo vai conseguir fazer. O grande objetivo do tutorial foi esse. Verdade, eu falo que eu tenho uma dificuldade em informática, não tenho vergonha de dizer, os meninos morrem de rir de mim, aqui o Christian Boris vivem mexendo comigo, e aí eu falei, gente, é simples, eu consegui, e eu quero passar com os meninos isso de uma forma muito, muito acessível. E aí vocês, a maneira como a gente procurou compartilhar o nosso conhecimento com vocês, vai fazer com que vocês realmente tenham essa visão, puxa, dou conta, super tranquilo, vamos em frente. Né, Christian? Sim, a gente tentou fazer algo bem objetivo, bem claro. A Déia, como juiz aqui do Sejusc, do Mato Grosso do Sul, do TRT 24, ela foi preparada, ela sabe fazer, e ela, juntamente comigo, com o Boris, construímos um videozinho bem prático, bem legal, para que todos aqueles que entrarem no sistema saibam o que fazer. Realizar uma audiência a contento, bem feita, porque se você não conhece nem o sistema que você vai usar, já começa errado na audiência. Então, ali naquele vídeo, nós damos todas as dicas para você realizar a audiência no Cisco-Webex. Graças à Déia, ela se dispôs a fazer o vídeo, passou também para mim, para o Boris, as experiências que ela tem no Sejusc, e dali surgiu a ideia de fazer o vídeo também, essa live, que é uma parceria da Faculdade Insted, da qual a Déia é a coordenadora da pós-graduação, e com a EMATRA, da Matra 24, da qual eu sou o presidente, e o Boris também é professor da pós e da Escola Judicial também. É isso aí. E, na verdade, a live hoje, ela não vem exatamente para a gente explicar a ferramenta. A ferramenta está disponível nesse vídeo, o tutorial que a gente fez, para mostrar para vocês. A gente veio discutir a Resolução 314, que elegeu esse instrumento como sendo preferencial para que a gente faça as audiências nele, e também, e todos os tipos de audiência, não tem obrigatoriedade, mas a Resolução 314 dá essa possibilidade, assim como o ato 11 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que saiu ontem, estabelecendo que a gente preferencialmente observe essa ferramenta, estabelecendo como nós poderemos fazer as audiências, e dentre outras coisas que, inclusive, causam um impacto muito diferente no processo do trabalho. Tem uma situação muito diferente ali com relação às tramitações processuais, né? Com relação à forma da gente atuar no processo do trabalho. Assim, eu confesso para vocês que eu fiquei emocionado quando eu vi o ato, eu gostei muito com a possibilidade de ter despacho saneador no processo do trabalho. Eu fiquei muito feliz com esse ato, né? Eu não sei se vocês gostaram também. Boris, eu fiquei feliz com muita coisa que aconteceu no ato, mas aí eu vou trazer uma preocupação, mas uma preocupação talvez mais como dirigente associativo do que como magistrado em si. Eu vi que o ato, ele disciplinou muita coisa da parte processual, né? Muitas disposições processuais que acabam interferindo, não estou dizendo interferindo mal ou bem, mas acabam interferindo na própria conduta
que o magistrado deveria ou deve tomar em certa situação. Eu fico um pouco preocupado com isso, da Corregedoria estar atuando em matérias tão processuais assim. Mas eu sei que nós vivemos num tempo de exceção, né, em razão da pandemia do Covid-19, e como nós já explicamos em vários vídeos da Liga Trabalhista, e o Supremo acabou também decidindo assim, quando apreciou aquela liminar da rede, do pedido da rede, momentos excepcionais demandam interpretações de fatos de direito excepcionais. Então, também vamos dar um créditozinho para essas atuações da Corregedoria, é a minha visão. Eu fiquei... Déia, você quer falar alguma coisa? Eu estou aqui parecendo uma matraca. Não, eu só quero, assim, falar que eu tenho uma coisa boa nessa... Nós estamos falando do ato 11, né? Mas só um parênteses em relação à resolução 314, que a gente vai tratar também aqui, é que, como ela estabeleceu uma plataforma única, assim, como preferência, que eu acredito que será a plataforma adotada na maioria dos tribunais do Brasil, não só da Justiça do Trabalho, como Justiça Federal e Justiça Comum, eu achei bom porque cria, assim, um acesso fácil, você aprende uma vez, você usa em qualquer justiça, né? Então, é diferente, por exemplo, nós temos PJE, temos SAGE aqui na Justiça Comum, é SAGE, na Justiça do Trabalho é PJE, e nesse aspecto, eu ando bem a CNJ em dizer uma plataforma presencial, e mais do que isso, disponibilizar gratuitamente aos tribunais o acesso a essa plataforma. Eu acho que andou muito bem a resolução nesse sentido. Então, os nossos amigos advogados que estão aqui nos acompanhando hoje, eles vão poder usar esse aprendizado, né, esse compartilhamento de conhecimento que a gente está passando no guia, também na Justiça Comum, Justiça Federal. Então, pode replicar esse material que a gente fez com bastante carinho e dedicação, pode replicar aos amigos que são de outras áreas, que não são só da Justiça do Trabalho, porque isso vai ser muito útil a todo advogado brasileiro, na minha opinião, assim, vai aprender rapidinho. Acho que a gente mandou bem aí no nosso guia. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito feliz com as duas resoluções. Eu achei que tanto o CNJ e agora a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, eu confesso que eu fiquei muito contente com a forma que se conduziu. A primeira questão que me chamou muita atenção, e isso muito mais trazido na resolução do CNJ, é que ela deu a possibilidade do seguinte: quem quer fazer audiência, quem quer fazer os seus processos andar, vai conseguir fazer. A gente está dando uma possibilidade de fazer isso. Quem não quer fazer, quem acha que está tendo alguma garantia violada, é só você pedir no processo que o juiz vai analisar o seu requerimento e vai decidir procurando não ferir a sua garantia. E mais, ela deu a possibilidade para o condutor do processo, para quem está conduzindo o processo, e é muito caro para nós essa liberdade de convicção, essa forma de condução do processo, e me parece que o ato privilegiou isso, porque ele deu a possibilidade que, se o juiz entender que ele não pode colher depoimentos, porque aquela prova não seria íntegra, né? Você não tem como garantir a integridade de um depoimento, né? Então, porque pode ter alguma pessoa... Ela deu a possibilidade para o juiz fazer essa opção, né? Isso tudo vindo do ato do CNJ, de maneira obrigatória. Ele mandou os tribunais adequarem os atos deles em 5 dias, o que eu acho que acaba por resolver aquela questão que estava dando uma celeuma lá em São Paulo com relação ao ato de audiência do TRT2. Teve alguns outros tribunais que seguiram nessa linha, acho que no TRT9 também teve alguma certa polêmica lá,
e o CNJ, e aí cumprindo a sua função constitucional de fazer uma coordenação administrativa, de dar uma unidade nacional ao Poder Judiciário, ele estabeleceu algumas coisas de maneira muito clara. Primeiro, os prazos estão suspensos até o dia 4 de maio. Ponto. O expediente presencial está suspenso até o dia 17 de maio, que é domingo. Quer dizer, volta no dia 18. A princípio. Né? E me parece bem saudável, porque ele tinha previsto até o dia 30. Se der algum problema mais aí na pandemia, complicar, fica para o dia 18. Né? Então, eu acho que o CNJ agiu muito bem, colocou essa ferramenta à disposição da gente, e aí eu vi exatamente nesse sentido e com esse olhar o ato da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho também. Eu não sei se vocês pensam diferente de mim, ou eu estou muito empolgado com isso, né? Porque problemas a gente sabe que vai ter, né? Então, é uma situação. Problemas a gente tem 1000, a gente pode ficar parado diante dele ou buscar alguma alternativa. Vou puxar o gancho aqui da Luísa, que ela falou, tomara mesmo que audiências sejam possíveis via virtual. E foi muito bom essa ponderação, puxando o gancho do Boris também, que é muito importante nesse momento, e por isso que eu estou assim, tão empenhada em trabalhar com esse auxílio da plataforma, para que a gente coopere com os advogados, que são os participantes principais da audiência, junto com o magistrado, né? Então, eu estou pedindo muito, mandei mensagem para os gestores, os presidentes das associações de advogados trabalhistas, presidente da OAB, presidente da comissão de advogado trabalhista da OAB, pedindo que eles conversem. Se eles são empregados e empregadores, então que eles conversem para que eles cooperem. Porque a cooperação, nesse momento, o princípio da cooperação que trata o Código de Processo Civil, como eu conversei com o Boris, depois eu quero que você fale um pouco disso, ela é fundamental nessa hora, né? É muito importante que os advogados cooperem e que o judiciário coopere com os advogados para que as audiências elas aconteçam. Porque o artigo também achei fantástico para evitar qualquer problema na rigidez do ato, problema no acesso, porque nesse começo teremos muito problemas de acesso das partes, advogados no sistema, uma falha ou outra. Se tiver qualquer falha que não permita, pela a interpretação que eu dou, depois os meninos vão poder me dizer aqui se pensam como eu, no artigo 6º, parágrafo 3º da resolução 314, eu interpretei da seguinte maneira: qualquer dificuldade que o advogado tenha de acessar, ou a parte, quando chamada, que ela não acessa, ela queira participar, essa audiência não acontecerá, o juiz vai ter que marcar uma outra audiência, né? Então, se todo mundo não cooperar e não fazer a audiência acontecer, ela não vai acontecer. E aí falar, daí vai ficar ruim, né? Porque vai que um não quer, e não quer mesmo para protelar e tal. Não está acontecendo isso. O que a gente tem conversado com os advogados e visto, até sendo procurados pelos líderes dessas instituições, é que tanto advogado de trabalhador como de empregador, eles querem que o processo ande, eles querem que as audiências aconteçam, eles querem voltar a trabalhar, né? Porque os prazos deles estavam suspensos, eles querem resolver as questões. Ninguém gosta de viver com um conflito parado, todo mundo quer que se resolva. Então, nessa linha, eu acho que está muito interessante esse parágrafo 3º para dar segurança aos advogados e às partes de que, só vai acontecer se todo mundo entrar nessa engrenagem. Essa engrenagem tem que estar rolando e tem que estar funcionando, senão não vai ter audiência. Então, realmente, ela vai acontecer, desde que todo mundo seja acessível, que a gente trabalhe em conjunto, nós vamos vencer esse problema da crise da pandemia e vamos conseguir trabalhar com certeza. Não é isso, Boris? Você falou da cooperação, a gente conversou bastante sobre isso. A gente falou bastante sobre cooperação. Eu vou até colocar aqui para o Egon, que ele fez uma pergunta aqui.
O Egon, é o seguinte, lá no tribunal da 9ª região, eles já estavam indicando esse caminho, dizendo, olha, vai ter o servidor de plantão na vara para levar a testemunha para lá, para garantir a rigidez da prova, para que a prova garanta que a testemunha está incomunicável e está só falando com o juiz. Eu tenho a impressão que esse é o caminho que a gente vai seguir depois. Mas para este exato momento, a gente ainda não andou até aí. O que a gente andou e o que a gente está conversando é justamente sobre as questões. Primeiro, quem quer que o processo ande, que é o processo o princípio da cooperação, né, entre todos os atores processuais, ele está emergindo agora com uma força enorme. E não me digam os advogados de empresa que não têm interesse dos processos andar. O dono da empresa até pode pensar, não, eu quero que fique tudo parado. Mas até eu não sei que ponto isso é bom. Mas o que me chama muita atenção é porque nós todos vivemos do judiciário funcionando, né? Nós todos queremos o poder judiciário funcionando, que os prazos fluam, que os processos tenham audiências, tenham perícias, que sejam realizadas, sejam prolatadas sentenças, tenham recurso. A gente precisa disso. E, assim, eu falo que nós, servidores públicos, ainda estamos numa situação muito cômoda, né? Por enquanto, né? A gente não sabe até quando. Mas, assim, para quem ganha por produção, por honorários que nem vocês ganham, que nem a forma de alimentar dos advogados, todo o esforço do Poder Judiciário é para colocar a máquina andando, para atender a prestação jurisdicional e para a gente mostrar que é possível, desde que todos cooperem. Claro, vai ter problema? Vai ter problema, sim. Claro que vai ter problema. Tem lugar que a internet é ruim, tem pessoas que não têm posturas colaborativas, né? E isso eu não falo de advogados, de parte, eu falo de todo mundo, de juiz, de servidor, de pessoas, né? A gente tem que ter a ideia de pessoas. Então, tem pessoas que não têm a postura. Mas você tem, por outro lado, posturas muito colaborativas, como, por exemplo, a DEA está fazendo as audiências no Sejusc desde antes de estar oficializado o negócio, inclusive atuando naquela mediação pré-processual, tentando resolver. Eu sei aqui que está nos assistindo a juíza Amara, também está aí numa batalha louca para fazer essas audiências, procurando aprender, porque ela quer fazer as audiências na vara dela. Tenho certeza que ela está vibrando com o despacho saneador, porque vai ter muita coisa que ela já vai fazer o processo andar e vai marcar audiências, talvez nem marque a audiência para encerramento de instrução, né? Vai fazer o processo concluso, né? Então, o Luiz Fernando, ele perguntou ali, então vão ser realizadas as audiências? Luiz, tenha certeza que o que der para ser realizado de audiência vai ser feita garantindo essa integridade. Eu posso te dar a opinião falando de dentro. Não somos só nós, não. Os diretores de varas estão doidos para colocar processo em pauta, para ver como é que vai fazer, como é que cumpre mandado, como é que faz a perícia. Alguém perguntou aqui, eu vi se daria para fazer perícia, né? Eu tenho a impressão... Boris, essa parte da perícia, você lembra que teve também uma pergunta muito interessante que nos fizeram no nosso canal particular da Liga Trabalhista sobre a possibilidade de realização de algumas perícias, não é verdade? É tudo princípio da colaboração, até para o auxiliar do juízo a gente tem que ter o princípio da colaboração. Vão ter vezes que vai dar, né, que as coisas acontecerão, mas terão vezes que não vão acontecer. Agora, a gente não pode, na minha visão, né, é que eu sou meio Alice no País das Maravilhas, o que a gente não pode é ter a ideia de que nada vai acontecer.
que o que vai fazer vai dar errado, né? Então... Ô, Boris, já te passo a palavra, viu, Déia? Uma coisa muito importante... Hoje eu estou numa traca de, vocês mandem eu ficar quieto quando for a hora. Não, pode falar à vontade. Pode falar à vontade. E até o Mauro Rogério colocou, né? Muito boa colocação, Boris. Sou do interior e minha preocupação com o suporte técnico. Isso, nós, juízes, nós, magistrados, teremos que estar bem atentos a essas situações, principalmente em varas do interior de estados, digamos, menores e mais pobres da federação, né? Eu morei muito tempo em Ponta Porã, que até 2 anos atrás eu não conseguia link de mais de 2 mega de internet. Não havia na cidade. Hoje já tem, mas nós temos várias cidades do interior do Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará, que simplesmente a internet não é essa mil maravilha de internet rápida, de fazer uma propaganda aqui de Vivo Fibra, né? Não se consegue link de internet com certa facilidade. Mas o que você falou é perfeito, Boris. Temos que ter a colaboração. Não se pode simplesmente parar o judiciário. Não se pode simplesmente falar, não dá e pronto. Porque isso é incogitável, digamos assim, né? Não se pode cogitar disso de deixar tudo parado e esperar o Covid passar, porque só Deus sabe quando essa história do Covid vai passar. Isso aí. Então, só lembrando a quem está chegando agora, né, quem não teve a oportunidade de ler a resolução ainda, e reportando o que o Boris disse há um tempo atrás, dia 4 de maio a gente retoma as audiências, e o doutor Luiz, aqui o Luiz Villanova, perguntou se os Sejus que estão fazendo pela plataforma Webex, e aí eu já respondo a pergunta que sim, nós estamos já fazendo audiências, mesmo antes do dia 4 de maio, porque nós temos um ato, uma recomendação do CSJT, número 1, autorizando o Sejusc a fazer audiência. Então, a gente não parou, o Sejusc não parou, já vem fazendo essas audiências, inclusive em OTREX. O Sejusc, para quem não sabe, realiza acordos na Justiça do Trabalho, faz mediação de acordos. O Sejusc não parou em nenhum momento e está usando a plataforma Webex, pelo menos o Sejusc aqui no TRT 24. E voltando um pouco também na questão da pergunta, na afirmação de que poderia ter uma sala nos TRTs, nos fóruns, para ouvir uma testemunha, nós temos um empecilho do artigo 1º do ato 11, né, da Corregedoria Geral, que saiu ontem. Ali o artigo 1º, ele vedou expressamente qualquer ato presencial nos fóruns, nos tribunais trabalhistas do Brasil. Então, por enquanto, nós não podemos, nós temos expressa proibição de receber testemunha dentro do fórum, ok? E aí, por outro lado, ela no artigo 3º, ela permite aqui que sejam tomados depoimentos pela plataforma Webex. Então, é possível fazer audiência de instrução, audiência única pela plataforma, mas não é possível ainda ter esse isolamento dentro do fórum trabalhista. E aí, o que acontece? Vem aqui um ato, vou falar por nós aqui, o ato que saiu do nosso tribunal, acho que foi ontem, né, meninos? O ato, portaria número 10 de 2020, ela disse o seguinte, é difícil realmente fazer essas audiências para ouvir testemunhas, separar e tal, mas se os advogados concordarem em cooperar e quiserem ouvir suas testemunhas, olha, não, tem muitos advogados que já estão litigando com os clientes há muito tempo, eles se encontram em sala de audiência, mesmo em lados opostos, eles se encontram constantemente e têm aquela confiança na boa-fé. Então, se os advogados vierem falar, não, eu sei que é difícil, tal, mas eu confio no outro advogado, sei como ele atua, eu quero ouvir minhas testemunhas sim, independentemente onde ela esteja, a testemunha da parte contrária também. Nesse sentido, aqui o tribunal, no ato número 10, nosso tribunal da 24ª, falou, se for assim, vamos tocar, né? Pode ter audiência assim mesmo, inclusive não gravada, porque o ato 11 diz que as audiências têm que ser gravadas e essa gravação do PJE Mídias tem que ir para dentro do processo, exceto para audiências em que não se ouvir ninguém, né? Não houver depoimento. Os Sejuscs, por exemplo, são dispensados de gravação, até porque a gente tem a confidencialidade como um princípio da mediação. Então, os Sejuscs provavelmente não estão gravando, nós não vamos gravar nossas audiências, e se por acaso gravar, nós vamos descartá-las, né?
Então, esse ato 11 do CSJT permitiu assim, se você gravar e não tiver depoimento, pode descartar a gravação. Se houve algum depoimento nessa audiência, tem que gravar e essa gravação tem que ir para o PJE. E eu imagino que a gravação é justamente para garantir isso, que os advogados estão temendo, né, que os magistrados também temem, que é a rigidez no depoimento da testemunha. Não é isso, com isso eu tenho uma certa discordância da necessidade de gravação, porque hoje, no nosso tribunal da 24ª, infelizmente, a gente ainda não grava. Então, é a nossa fé pública que está registrada na ata, todo mundo constando o que tiver que constar e o que não tiver que constar. Mas eu vejo, ainda que eu não ache que seja imperiosa essa gravação, mas eu vejo com muito bons olhos a ideia da gravação, né? Acho fantástico, porque é caminhar no sentido que a vida anda, né? Tanto é que nós estamos aqui em vídeo, cada um na sua casa, falando sobre direito, sobre o que a gente gosta de falar, para mais gente do que a gente falaria se estivesse dentro da sala de aula da nossa pós. Então, o mundo caminha assim, a gente vai deixar isso gravado também aqui. Então, se der para gravar, beleza, mas se não der, também não tem nada de estrambólico. Hoje funciona como? Né? Eu procuro olhar dessa maneira. Não sei se vocês divergem aí também. Então, eu também fiquei... eu gostei muito dos atos, né, da resolução, mas realmente essa parte da gravação, ela engessou muito alguns tribunais. Nem todo tribunal está com PJE Mídias rodando por questões técnicas. E aí, até conversei hoje, né, eu e o Paniago trocamos muitas ideias, que é o nosso juiz auxiliar, no sentido eu falei, olha, eu acho que é possível gravar, porque o Webex é uma plataforma compatível com o PJE Mídias. Então, faça audiência, grava, mas nós não vamos conseguir inserir imediatamente, mas vai estar lá. Se a parte quiser a gravação, ela vai estar lá. Nós temos como gravar e temos como inserir. Só que essa inserção, ela não é agora, não é instantânea. Não tem, porque agora tem uma incompatibilidade, na verdade, por falta do sistema estar rodando. Então, mas eu acho que vai falar, pode acontecer. A ata vai estar lá, a gravação existe, está disponível para todo mundo, para as partes, mas a questão da inserção que está sendo um grande empecilho. Por isso que o tribunal falou assim, olha, se os advogados quiserem tocar assim, e tocarem, está valendo, cooperação. Então, acho que a linha vai ser essa, por isso que eu converso tanto com os advogados, estou chamando eles, falando, vamos fazer essas audiências, eu ajudo, ligo. A parte, no caso das audiências iniciais, eu facultei a presença das partes, porque eu sei que quem mais tem dificuldade são as partes, o pequeno empreendedor, o trabalhador. Para eles é muito difícil, né? Eu falo, para mim, que eu acesso, mas não é uma coisa tão simples assim, até eu pegar, né? Da tecnologia, eu digo. Então, eu acho que a gente tem que facilitar esse acesso. Uma coisa bem interessante que eu quero compartilhar com vocês é que hoje, por mais simples que a pessoa seja, ela tem um WhatsApp, né? Eu acho que 90% da população, não sei qual que é o estudo disso, tem um WhatsApp. 99% tem um WhatsApp. O que eu fiz nas minhas atas, nas minhas notificações, nas minhas intimações pelo Diário Oficial? Eu coloco lá para o advogado, porque o advogado, eu acho que o advogado vai tirar de letra. Ele vai assistir o nosso passo a passo e vai dominar a audiência virtual. Não tenho dúvida disso, estou bem tranquila. Mas a parte não vai ser exatamente assim, porque a parte nem tem, às vezes, um computador. O que eu fiz? E você fica aí a sugestão para vocês sugerirem aos juízes com quem vocês vão atuar. Eu falei para o advogado, você pode me dar o WhatsApp do seu cliente? Porque o WhatsApp também é um sistema que é compatível, é plataforma por videoconferência, vai estar ali no momento da audiência, tem a idoneidade das partes do magistrado, e cabe até 3 pessoas. Nós fizemos uma audiência telepresencial pela plataforma Webex, foi a juíza Fabiane fez semana passada, e nós botamos no WhatsApp 2 partes, né, vamos dizer assim,
que não tinham o mesmo, não tinham nem advogado, vamos dizer. Fizemos a chamada para os dois pelo WhatsApp. O advogado da parte autora estava, e a parte autora estava no Webex, e nós fizemos uma composição. Chegamos a um acordo assim. Nós estamos facilitando a vinda das partes, eu já estou facultando, porque é uma audiência de tentativa de conciliação e audiência inicial, e então já estou facultando, mas para facilitar o acordo, é importante que a parte esteja, então eu estou permitindo a entrada pelo WhatsApp. Então, eu estou usando toda a tecnologia a favor das audiências trabalhistas. Boris, antes de nós mudar de assunto, só para voltar um pouquinho no que a Déia falou, uma das minhas preocupações com a questão da gravação de todas as audiências é uma questão também de custo, porque haja storage para gravar toda essa questão de vídeo. Então, me preocupa também a questão... Explica para as pessoas o que é storage. HDs. Explica para mim, por favor. É nuvem, gente. É nuvem. É espaço. Espaços, Google, Cisco, a Amazon não trabalha de graça, né? Então, isso vai ter custo para o poder público, né? Porque hoje os tribunais pagam um valor X para usar certo espaço, mas esses dados serão monstruosos, né? Mas é lá para frente. Cristian, responde o Gabriel aí, essa questão que ele falou aqui. Já falou para ele, isso que está na tela? Não falei. Gabriel da Vale Rio Brilhante. Que legal. Gabriel, estávamos testando o Webex hoje, achei fácil a utilização, mas o programa apresentou alguma lentidão e travamentos. Gabriel, uma coisa importante, link de internet, é o que eu falei. Se não tiver um link de internet muito rápido, provavelmente ele vai travar. Boris, só um detalhe, Odeia, eu estou escutando um retorno do som, é aí de vocês com o microfone aberto, será? Não é? Tá tudo bem. Não. Meu som está saindo bem? O seu som está saindo bem. Então tá bom. Ô, Gabriel, deixa eu sofrer com o retorno aqui, então. Deixa eu só te falar uma coisa. Vamos fechar os microfones, então? Vamos. É meu e da Déia. Vamos ver se melhorou. Agora ficou 100% para mim. Não tive mais problema. Então, alguém de vocês estava com o microfone aberto aí, pegando o som de retorno. Gabriel, o programa, como nós vamos mostrar no vídeo que nós preparamos também, é muito simples, muito prático mesmo. Você tem total razão. Ele roda tranquilo, tanto no celular, quanto no desktop, no computador, né? Ele é de fácil utilização. Com relação, nós testamos, ele não, no teste que nós fizemos, ele não travou. Ele em nenhuma oportunidade, ele travou. Acho que a Déia e o Boris também não notaram estes travamentos. A lentidão pode ser pelo celular velho, a banda de internet pequena, o computador talvez tenha uma placa de vídeo integrada, que faz com que ele seja lento, né? Tudo que mexe com vídeo, e hoje 80%, chutando assim para mais, 80% dos computadores que a gente compra é placa de vídeo on-board, ou seja, ela faz parte ela é soldada na placa-mãe. Então, ela é mais lenta de computadores que têm placa de vídeos dedicadas, que fala. Então, isso pode fazer com que o programa trabalhe com lentidão. Não estou dizendo que todo mundo tem que comprar agora um computador Core da oitava geração, i7, oitava geração, com placa de vídeo dedicada. Não é isso. i9. Se você trabalhar com um computadorzinho de 5 anos atrás, talvez esses programas de vídeo, ainda que ele rode no navegador, né, ele rode via internet, que não é o caso se você acaba baixando o programa, ele precisa de uma memoriazinha ali para rodar. Mas é para rodar em qualquer computador de 2, 3 anos aí, sem qualquer problema. E também em celulares, né? De celulares também mais recentes. É óbvio que você pegar um iPhone 5, um telefone de 7, 8 anos atrás,
provavelmente ele roda um pouco mais lento, porque a memória RAM dele não vai ser suficiente. Mas, no geral, todos os celulares mais novos, seja ele sistema operacional iOS, quanto sistema operacional Android, que roda no Samsung, nos Motorolas, vai rodar normalmente. Som? Tô com som? Tô? Então tá. O Egon colocou aqui para a gente a questão técnica, acho que deve ser a menos preocupante. Poderia ser posteriormente enviada a gravação para o e-mail do advogado que solicitar. E aí veio o questionamento do Boris e meu, do Christian, em relação à gravação. Por isso, gravar é o de menos, a gente gravar e armazenar e enviar. O problema todo é essa exigência de inserção dentro do PJE. Eu acho que é o principal problema, porque nem todo tribunal consegue fazer ainda no PJE, tem esse PJE mídias rodando, e aí fica aquela questão, vai fazer audiência ou não vai? Nós conseguimos gravar, mas não conseguimos inserir, manda inserir imediatamente. Por isso que é importante os advogados peticionarem e dizerem assim, olha, vamos só gravar, eu abro mão dessa inserção, né, já que não está inserido, eu abro mão dessa inserção agora, desde que vocês me disponibilizem de alguma maneira. E aí eu acho que resolve, o processo vai andar. Mas enquanto tiver essa vinculação ao travamento, à gravação, alguns tribunais vão demorar mais para realizar essas audiências de instrução do que outros, né? Então, a participação dos advogados trabalhistas agora, de advogados brasileiros, é crucial para o processo voltar a andar, na minha opinião, porque a participação de vocês dentro do processo agora, pelo princípio da cooperação, vai ser, e como o Boris falou da negociação processual, vai ser essencial para que o processo caminhe de forma mais objetiva, flexibilizando as coisas técnicas que estão criando entrave, para que a gente possa fazer essas audiências. Eu vou aproveitar o gancho do Egon aqui para dizer o seguinte, eu também já vou aproveitar para responder a pergunta do Davi, né, que está na tela? Davi Francisco. Uhum. A questão técnica, os detalhes de como fazer no programa, assim, para o pai todo filho é lindo, né? Mas eu preciso dizer para vocês que o cuidado que a gente teve de fazer com o vídeo, de mostrar como que você fica na sala de espera, né? Do Christian sair, nós sincronizamos, eu consegui sincronizar, gente, o Christian fora da sala de audiências, quando eu pedi para ele sair e voltar. Então, a questão técnica vai estar toda lá no vídeo, vocês vão ver que não é nenhum monstro, que é tudo tranquilo. Acho que o principal aqui é a gente ter a ideia de que existe um instrumento, né, de que existe uma forma da gente fazer isso, que ela pode não ser no momento a mais segura, mas que existe uma possibilidade, existe. O que eu achei mais interessante desse momento, e aí eu vou ser um pouquinho mais técnico e vou sair da parte motivacional, porque eu quero falar com vocês do artigo 6º, né? A gente comentou lá no início, acho que a preocupação do Christian é extremamente válida, né? Acho que a gente tem que ter uma preocupação com o Estado de Direito, que a gente tem que observar a Constituição Federal na criação de normas, a gente não deve fraquejar muito com isso. A CLT tem normas expressas de processo do trabalho, muitas vezes incompreensíveis para muitas pessoas, e neste momento de pandemia, o ato do corregedor autorizou que, e é uma autorização e não uma determinação, ele autorizou que o magistrado possa fazer o processo tramitar como se fosse um processo civil, aplicando, em tese, o procedimento que seria da justiça comum. Qual procedimento? Você vai ser intimado, né, vai ser citado para apresentar a defesa em secretaria num prazo X. Aqui vão sair várias teses, né, com certeza, uns vão dar 5 dias,
outros vão multiplicar por 4, outros vão... Mas aí é uma outra discussão, e também eu não vejo de grandes celeumas, porque se você olhar a notificação, você vai saber o que você pode fazer. Acho que o caminho mais seguro é de você pensar na aplicação do artigo integral. Ele falou, ó, você pode usar o artigo 335 lá, e ele tem um prazo estabelecido para você apresentar defesa no sistema. Então, acho que é o que dá menos trabalho e menos celeuma e mais fácil de sustentar. Mas isso é uma discussão muito mais acadêmica. Mas o que eu destaco? O fato dessa possibilidade ter vindo expressa no ato. Então, alguns juízes que talvez se sentissem inseguros por ter norma própria da CLT, eles vão poder se utilizar, se assim quiserem, do CPC. Apresenta a defesa ali no PJE, dá prazo para a parte autora se manifestar sobre a defesa dos documentos, venham os autos conclusos, faz o saneador, intima para ver o que quer provar em audiência, qual que é o ponto controvertido, e aí na audiência de instrução, ou até mesmo nesse despacho, ele já vai dizer de quem é o ônus, quem tem que provar. Me parece que, em termos de transparência no processo, é um ganho, né? Fala aí, Christian. Boris, e também eu acho que o corregedor atirou no que viu, acertou no que não viu. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Deu uma cortadinha. Tirou no que viu e acertou no que não viu. Continua me ouvindo agora? Aham. Por uma situação que, principalmente em varas do interior, ainda ocorre com frequência. É o réu chegar na audiência com o papel na mão e falar assim, eu fui notificado para saber aqui o que está acontecendo. Com essa determinação que vai estar expressa na notificação, apresentar defesa em 15 dias ou em X prazo, é muito provável que essas situações de revelia diminuam consideravelmente. É o que eu imagino. Posso falar agora? Posso falar? Tá aberto? Tá aberto o meu som? Então, dentro desse tema, só complementando, então, muito boas essas ponderações que vocês estão fazendo aí, que o artigo 3º, parágrafo 3º da Resolução 314, Mayara, ela permite que você, dentro do seu prazo de defesa, tem que estar na fluência do prazo, não pode ter acabado. Que se por acaso você não consegue, a parte não consegue pegar um documento, você não consegue ter acesso ao documento do seu cliente, porque tem muito cliente sendo atendido pelo WhatsApp, pelo celular. O cliente e o advogado não estão se encontrando muitas vezes. Nesse caso, você não conseguir apresentar a defesa por falta de documento, a resolução permite que você peça a suspensão do prazo, não é nem prorrogação do prazo, ele vai ficar suspenso durante esse período de pandemia, um período a menos que vocês, que o juiz convencione fixar um prazo, prorrogar o prazo, mas a princípio, se você não consegue o documento, o prazo está suspenso, mas tem que pedir dentro da fluência do seu prazo. Agora, com relação à redesignação ou cancelamento, vai depender muito do teor, porque as normas agora que estão vigentes estão permitindo que o juiz, pelo menos a nossa aqui, dê prazo para apresentação da defesa em secretaria. Então, vai depender muito de como você está sendo intimada para praticar o ato, não é isso, gente? Boris? O que eu achei bem interessante, acho que os advogados precisam ficar atentos também, nós já falamos sobre isso segunda-feira, né, Cristian? Que as resoluções todas, elas estão adotando o prazo, a regra do artigo 221 do CPC. Então, o prazo ele vai voltar a fluir a partir do dia 4 de maio, pelo que falta. Então, se ele não começou a fluir, então ele vai iniciar a partir do dia 4. Se ele fluiu 3 dias, 5 dias, vai ser pelo remanescente. Então, é importante estar atento com isso.
mas essa possibilidade, como eu volto a dizer, do meu elogio, do meu reconhecimento do esforço dos conselhos, das corregedorias, na ideia de que o processo vai fluir não para prejudicar ninguém. Então, se você não está conseguindo apresentar a sua defesa, ou você não encontrou o seu cliente está em isolamento porque a irmã da avó que mora na casa é grupo de risco, você não vai ter um atestado exatamente para isso, mas você precisa avisar ao magistrado, olha, eu não vou ter condições de atender isso. E no prazo mais rápido possível, porque essa apreciação que o juiz vai fazer, se a sua justificativa é aceitável ou não, e veja, as resoluções dão um suporte bem grande para elas serem aceitáveis, mas não adianta você peticionar depois do prazo fluído. Então, se você tiver uma dificuldade, tiver uma situação e você não consegue apresentar defesa, você não consegue falar com o seu cliente para comparar aqueles documentos, a sua principal função é informar ao juízo de que você precisa, que você não vai conseguir atender aquela determinação judicial, a sua obrigação lá no processo. Porque o pedido de suspensão não vai ser retroativo, é só a partir do momento, se for deferido, né? Então, a gente pode dizer que o pedido de suspensão, ele vai causar uma suspensão, pelo menos, até a decisão do juízo. É isso que a gente pode interpretar. Ele não vai ser para trás, né? Ele pode ser ex nunc, mas nunca ex tunc, pelo que a gente viu, a não ser um caso de restituição de prazos excepcionais que precisa ser visto. Um outro alerta que eu acho interessante, só emendando aqui, hoje eu estou uma matraca. Pode falar, vai lá. Outra coisa que eu acho interessante é que, ainda que você tenha alguma dificuldade de contestação, fique atento que a regra que está valendo é de apresentação de contestação nos autos e não de aperfeiçoamento da contestação em audiência. Então, hoje, se tiver expresso no mandato, né, no mandado isso, é bom você ficar sabendo disso, tá? Então, acho importante a gente ter essas coisas mais técnicas em mente, né? E esse olhar de que o processo está fluindo não para prejudicar, é para ganhar. Então, aí a gente volta no princípio da cooperação. Dá para fazer o ato? Dá. Puxa, dá para realizar a perícia ambiental lá? Não dá, porque a empresa está fechada e as condições são diferentes. Então, não dá. Não, dá, mas tem que ir em tal horário, que tem menos fluxo de funcionário. Então, todas essas situações vão ter que ser... Os atores do processo vão ter que cooperar, né? O CPC deu essa possibilidade para a gente. Achei muito legal também no ato do CSJT ter a possibilidade expressa da gente fazer a negociação processual, o que antes tinha o caminho contrário, né? Tinha uma vedação expressa na instrução normativa 39. Então, me parece muito bacana essas coisas. Eu quero fazer um pedido para vocês dois. Eu estou destacando as perguntas aqui, só que, como eu tive que afastar a tela, eu só consigo ver para destacar. Vocês poderiam responder o que está falando, ou ver se a gente está falando, que a gente já falou. A Maiara, a gente já respondeu, acho que discutimos bem que seria o caso da... Eu acho que eu compreendi a pergunta dela diferentemente da compreensão que vocês tiveram. Boa, vamos responder. Ou eu não prestei atenção na resposta que vocês deram. Eu acho que ela perguntou, por exemplo, ela foi intimada para uma audiência de inicial que ia ocorrer semana que vem. Essa audiência foi redesignada, adiada sem data. Pelo que eu entendi, ela quer saber se agora ela vai ter que apresentar defesa. E aí o que eu falei depende de como o juiz...
Agora, eu acho que vai depender, na verdade, de como porque o juiz se adiou já a audiência, nem consignou lá a pretensão de defesa, porque não havia este ato e poucos juízes assim o faziam. Mas agora, se tem uma audiência semana que vem, na notificação de adiamento, consta lá, e apresente defesa em 15 dias, aí ela tem que apresentar. Então vai depender, aí concordo com o que você falou, depende de como ela vai ser intimada ou como foi intimada, né? Exatamente. E a redesignação, ela pode acontecer durante a própria audiência. A audiência não consegue, não consegue ser realizada por algum óbito, se alguém não consegue entrar nessa audiência. Existem 1000 possibilidades agora, né, da audiência não acontecer. E aí redesigna. Ela teria ali os 20 minutos dela, vamos supor, não apresentou no PJE, tem 20 minutos para fazer a defesa oral. Como é? Vou apresentar, não vou fazer inscrita. O juiz vai dizer para você, porque hoje existe essa faculdade de mandar você determinar que você apresente na secretaria ou deixar para a próxima audiência oralmente. Então, vai depender muito, né, Christian, de como o juiz vai deliberar isso. Odeia, você está entregando a tua idade, Deia. Sem prestar atenção, você está entregando a tua idade. Tu tá falando a defesa em secretaria, depois do PJE não tem mais defesa em secretaria. É verdade, mas secretaria. Você está entregando sua idade. Mas é que a minha CLT é antiga, eu tenho uma tradição de ler livros antigos, entendeu? Ó, eu vou aproveitar que eu destaquei um comentário do Isidoro aí, falando sobre a intenção de que a gente imagina que todo esse regramento, né, essa flexibilização de tramitação deve acontecer meio que geral na Justiça do Trabalho neste momento, em razão das dificuldades. E ele pôs uma questão aqui que eu falei sobre a questão da devolução de prazos, que as resoluções elas estão falando em situações ex nunc, não ex tunc, mas ele até colocou um fundamento técnico aqui do 222, parágrafo 1º, que ele permite, se ficar comprovado o impedimento, do juiz restituir os prazos, né? Mas aí é uma outra situação. Aqui me parece que a resolução ela foi muito mais leniente com a parte, ainda que você não tenha aquela condição toda de fazer aquela prova, mas você pode suscitar o impedimento que ele vai suspender a fluência dos seus prazos ali em razão dessa situação da Covid. Talvez tenha sido isso que eu quis dizer aí, Paniago, talvez tenha ficado meio travado, mas mesmo assim, obrigado, que você sabe que suas opiniões sempre são relevantes para a gente, né, cara? Exatamente. E aí mais alguma? Gente, teve uma pergunta aqui que eu acho que o Boris não viu, não sei se o Christian viu, que agora eu não vou sei se foi o Daniel que perguntou, como é que eu faço para ter meu passo a passo? Não sei se alguém quer responder aí. O passo a passo. Eu respondi. Não, que vai ter um link, explica aí como que vai no final da aula. No final da aula a gente vai passar um link para vocês. Vocês não tem nada cobrado, pode ficar tranquilo. A gente é só um link, vocês colocam um e-mail e o nome de vocês lá, vocês vão já cair na página onde vai ser exibido o nosso tutorial lá. É um tutorial que está em 2 partes, né? Ai, nossa, tutorial, que coisa horrível. Não, gente, até a gente não quis chamar de tutorial porque nós não vemos ele assim. A gente está olhando ele como um guia do que a gente conseguiu fazer, né? Então, para que não fique como a ideia de que é uma coisa técnica e tudo, é uma visão de um usuário que recebeu esse programa que precisa para utilizar e a gente está fazendo assim, né? E dessa maneira, a gente conseguiu montar 2 vídeos, ele vai ter em torno de quantos minutos, Christian? Uns 37 minutos, né? Os 2 vídeos juntos, não é nada
maçante, grande. Tá sem voz lá, você cortou a voz dele, Boris, você pergunta e não deixa ele falar. Não, ele que está cortando. Ele que cortou? Eu mesmo tinha fechado o microfone. Fala aí, Cristian. Estou mexendo com o Boris aqui. O Boris é isso mesmo, é um vídeo bem curtinho, né, Boris? Trabalhado pela gente, como eu falei, para bem simples, tem até alguns pequenos errinhos lá de uma voz falando sobre a outra, mas é que para todo mundo poder entender que a plataforma é bem tranquila de se falar, né, Boris? Eu vou colocar aqui, já vou começar a soltar, que a gente já está 1 hora conversando aqui. Eu vou colar o link aqui para vocês, está aqui no bate-papo aí, tá? Vocês fiquem tranquilos que esse link também vai estar lá no Instagram da Liga, lá no na nossa bio, né? A gente tem que aprender a adequar os termos técnicos, né, Déia, para não sermos chamados de velhos. Mas olha, exatamente. A bio é o perfil do Instagram. E o único lugar que a gente consegue colocar link lá é lá onde tem o endereço. Então, a gente vai colocar lá. De qualquer forma, eu estou colocando o endereço aqui, ó aí, consegui. Vai lá. Vou mandar aí no chat, é só vocês clicarem, copiarem. Peço para assim, a gente fica muito feliz de poder ajudar, e se vocês puderem distribuir para maior quantidade de pessoas possível, advogados, vocês tiverem dos advogados, né? Porque não são só para advogados trabalhistas, como disse a Déia, ele é um guia, é um programa que eu imagino que ele vem para ser incorporado na justiça, né? A gente tem... Definitivamente incorporado, definitivamente, né? Não tem mais volta. Eu acho que o que o Egon falou, de você ter uma sala num fórum, né, para quando você precisar ouvir uma pessoa em outro lugar. Eu fiz uma live com uma advogada, a doutora Rafaela Sionek, e a gente conversou bastante sobre como este momento vai contribuir, no meu sentir, para que as barreiras relativas às competências territoriais sejam derrubadas, né? Nós vamos ter que aprender a olhar o direito de uma forma diferente, buscando preservar o juízo natural, né, sem ferir o princípio do juízo natural, mas acho que as dificuldades para as realizações dos atos, elas cada vez serão menos consistentes, digamos assim. Exatamente. Dentro disso que você falou, nós já fazemos, eu também eu sou quase um upa-lupa, né? Fazendo audiência na carta precatória, também um tempo que eu fiquei na precatória, e a gente ouve assim, a testemunha fica numa sala específica com um técnico comandando o computador numa outra cidade ou num outro país, né? Conforme o caso. E aí a gente fica ouvindo essa testemunha assim, hoje é assim. Então, acho que o futuro vai ser esse, muitas audiências virtuais, principalmente nessa localidade, testemunhas fora, e só que não em casa, elas vão para algum local onde tem algum servidor do judiciário para recebê-la e ter a tecnologia disponível. Então, acho que o futuro vai ser bem isso mesmo, Boris. Mas agora, nesse período de crise, o que a gente vê das normatizações é que essas pessoas vão ser ouvidas onde elas estão, onde elas podem encontrar algum canal de comunicação telemático, né? Odéia, na verdade também, lá no CPC, já havia autorização, em 2015, já havia autorização expressa para a utilização de equipamentos de videoconferência, tanto para a oitiva das partes, como para a oitiva de testemunhas. A gente explicou num dos vídeos da Liga Trabalhista, inclusive, que havia juízo do trabalho que já não a questão da competência que o Boris acabou de falar. O reclamante está morando lá em Rondônia e entrou com ação aqui no Paraná. A competência do Paraná, mas eu teria que vir para fazer uma audiência inicial, muitas vezes. Faz com videoconferência. Qual o prejuízo? Aí está se fazendo
valer o princípio constitucional de amplo acesso à justiça, né, da facilitação do acesso, da diminuição de custos, né, também. Então, eu acho que, como você disse, é um novo mundo. Essa situação já não vai voltar jamais para como era antes da pandemia. Muitos paradigmas foram quebrados, né, foram mudados para sempre. Para melhor ou para pior, não sei. Mas fato é que a tecnologia entrou de vez no Poder Judiciário, seja com o processo eletrônico, que já havia, e agora com a possibilidade de utilização de todos esses sistemas que são colocados à nossa disposição. Lá no começo da live, teve alguém que colocou aqui no Tribunal X, eu não me lembro qual tribunal não estão usando o Cisco Webex, estão usando o Meeting, que, se não me engano, Meeting, em inglês. Meeting? Seu chiquérrimo. Bom, não ri, não. É a única palavra de inglês que eu treinei para falar aqui. Miri, vai lá. Você também gastou com iOS. iOS, é verdade. Que é do Google, né? Então, mas isso está plenamente autorizável, né? Autorizado pela resolução 314. Eu não sei o que vocês acham, a gente bater um papinho um pouquinho rapidão, porque são várias perguntas que sempre estão nos trazendo também, sobre a questão, acho que é crucial dos advogados. A possibilidade, ou necessidade, ou impossibilidade, ou inconveniência, ou conveniência de realização de audiência de instrução, oitiva de testemunha. O que você acha, Boris? Começar por você. Espera só um pouquinho, Christian. Responda essa pergunta aí da Alessandra Lucas aí. Um de vocês. O Christian estava falando exatamente disso. Termina aí, Christian. Alessandra, acho que pode acontecer também com o depoimento. Então, aqui eu tenho vários exemplos de colegas que já faziam este procedimento, mesmo antes dessa questão do Covid. Teve casos, por exemplo, de reclamantes que estavam presos, em que foi feito depois. Para quê? Gastar dinheiro do Estado para fazer uma custódia do interno até a vara do trabalho, muitas vezes em outra cidade, né? Com deslocamento, com combustível, com risco, né? A integridade física do próprio interno, dos oficiais da PM que estão trabalhando, já se ouvia. Nós tivemos casos aqui também, o Dr. Maurício Sabadini, juiz que trabalha aqui da Vara de Rio Brilhante, e a doutora Kelly, também da Vara de Rio Brilhante, que ouviram testemunhas que estavam no país da África, me esqueci agora, Guiana é aqui, não é? Eu acho que não sei se era Angola ou Angola. Testemunhas estavam em Angola, eles ouviram a testemunha em Angola, e lá não se sabia se tinha alguém dando sinal para testemunha, se tinha alguém falar isso, falar aquilo. O princípio, é a confiança, a cooperação. Nenhum advogado protestou, porque você imagina a situação, se tivesse que expedir uma carta rogatória. Eu cumpri nunca, né? Ia se cumprir nunca. Então, já houve aqui, mesmo antes da pandemia, várias situações em que o juiz não se expediam nem. Aqui havia até um convênio também entre alguns tribunais, tudo bem que a parte tinha que ir até a vara para ser ouvida, mas já estava se ouvindo testemunha por WhatsApp, e os advogados estavam aceitando numa boa, normalmente. Eu acho que tudo é uma questão de bom senso, é uma questão de interpretação que vai levar o processo para caminhar para frente. O Boris foi muito claro no começo, ele foi muito sensato ao dizer que não interessa a ninguém o processo ficar parado. Ainda que vivamos um momento de crise, um momento de dificuldades financeiras, isso só vai, essa enrolação pode piorar em muita situação e não leva a nada. Então, respondendo especificamente a pergunta que eu esqueci o nome. Alessandra. Da Alessandra, eu acho plenamente possível e aplicável, acho que meus colegas também, a oitiva do reclamante por qualquer meio virtual, provavelmente agora o Cisco Webex. Eu quero só falar uma complementação aqui, dar uma dica de ouro aí para os advogados, que já falamos, às vezes a gente não pega. Ela falou em depoimento da parte. É fundamental que você avise antes do momento do depoimento da parte, porque você vai chegar lá e vai falar, olha,
meu cliente não está aqui, está em tal lugar, não traz prova, não traz nada, não quer ouvir aqui. O juiz pode entender que você quer evitar um arquivamento ou uma confissão, na verdade, na instrução que é mais complicado, evitar uma confissão. Ah, não, excelência, vamos ouvir em outro lugar. Então, é importante que você avise com antecedência que seu cliente não está, que está em outra localidade ou que está sem condição de vir até a audiência antes, ou na abertura da audiência, no momento da abertura de audiência, já avisa, meu cliente não veio, está assim, ou se puder peticionar antes, melhor ainda, não é isso, meninos? O que vocês acham? A gente tem que ser antes da fluência do prazo. Sim, acho que a gente tem que privilegiar a boa-fé, né? Então, a gente tem que primeiro ter um olhar do que a gente espera das pessoas, é sempre a boa-fé, e as regras, a gente sabe que muitas são feitas pensando justamente não na boa-fé, mas a gente tem que esperar, principalmente de nós, do direito, que se opere com boa-fé e que a gente faça, tenha a possibilidade de cooperar um com o outro e de fazer o processo andar. É claro, se não quiser que o processo ande, existe muito jeito de fazer parar. Mas o que a gente está buscando fazer aqui, e conscientizar, especificamente sobre a questão que o Christian falou, eu não refuto a possibilidade não, viu, Christian? Acho que existe muitas situações em que o único caminho possível será esse, né? E também eu não tenho o menor constrangimento como magistrado, até porque é minha função, de fazer a valoração da prova no caso concreto. Se você sentir que aquela prova, de algum modo, daquele depoimento, você enxergou ela contaminada, né? Ou você não vê credibilidade naquilo, como a gente faz todos os dias nas nossas sentenças. Ou será que todo mundo que vai lá prestar depoimento com a gente está sempre falando a verdade? Ou será que a gente descobre se foi combinado alguma coisa antes, né? A gente tem técnica, a gente tem expertise para descobrir, mas trouxa de quem acha que agora, só porque que a mentira só vai vir para o processo agora, não é? Verdade. E tem a questão também nesse novo meio de se ouvir, a multa, né, Boris? Porque antes a gente já sempre advertiu, olha, hoje a testemunha paga, antes era um processo criminal que a gente falava que não dá em nada, né? A gente sabe que não acaba muitas vezes não dando em nada. Mas a multa pesa no bolso, e eu até senti muita modificação. Depois que eu passei a advertir as testemunhas da multa, a postura é outra, assim, eu vejo que houve uma grande melhora nos depoimentos, assim, na tranquilidade da minha condução da audiência, depois que eu comecei a avisar, tem que falar a verdade, tem multa, e quem paga a multa é você. Então, nós vamos seguir nessa linha aí. Ô Boris, eu não sei o que você e a Déia acham, já estamos falando há 1h15, da gente caminhar. Quem tiver algum... Encerrando. Passa o link de novo. Eu vou falar um tema, põe o link de novo, eu vou falar um tema interessante, assim, não vou citar nomes, em respeito, evidentemente, mas o artigo 10 deste ato do Corregedor-Geral de Justiça do Trabalho diz que para a realização dos atos de audiências e sessões no tribunal, fica dispensado o uso de vestes talares, mas recomenda-se o uso de vestimenta condizente com o decoro e formalidade. Então, não vai aparecer sem camisa para fazer audiência, né? Eu vi uma reportagem de pessoas fazendo audiência da cama, né? Eu vi no noticiário. Teve autoridade, né? Teve autoridade. Que a pessoa acordou em cima e ligou o computador na cama, ela já está com a coberta ainda, não saiu da coberta e foi fazer audiência, né? Não é no Brasil. Olha só, essa Tainara é uma linda, diz que a gente pode ficar 8 horas fazendo live. É uma graça você, Tainara. Obrigada, viu? Eu, por exemplo, sou gordinho, não gosto de gravar. O Boris não ele pode usar normalmente.
Cara, eu que cuido da forma de bola, então eu critico isso. Mas, ó, deixa eu falar uma outra coisa que a gente fazendo o tutorial lá, escapou um pouquinho da gente na hora do tutorial, a gente até falou tal, mas eu acho bacana dar um destaque, né, para vocês que estão aqui, sexta-feira à noite, ouvindo 3 bobos falando aqui, mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: existem 2 formas de você ser chamado para participar de uma audiência virtual. Ou você vai receber um convite pelo e-mail, né, que você vai fazer o cadastro, como você vai ver lá no nosso tutorial cujo link coloco aqui neste momento, ó, como eu estou moderno. Ó. E aí, ou você vai receber uma intimação pelo Diário Oficial ou pelo mandado, né, Déia? Isso, notificação, Aí, assim, o convite que você receber pelo e-mail, ele vai te levar para dentro da sala de audiência que você vai participar. Ele te direciona de lá dentro da sala de audiência. O convite que você receber pelo mandado ou então pela publicação no Diário Oficial, ela vai te levar para a sala de espera da audiência. Não é na sala de espera, na verdade. Vai te levar lá para a audiência, mas não para dentro dela. Eu até conversando com a Déia, eu falei, é o seguinte, quando você recebe pelo e-mail, é quando o secretário de audiência vai lá, ou o juiz vai lá, faz o pregão e fala, entra aqui que nós vamos começar a sessão, certo? E quando você recebe pelo o link, né, pelo Diário Oficial ou pela intimação, pelo mandado, você está recebendo o seguinte, ó, você em tal hora você tem que estar lá porque o juiz vai te chamar. Então é ali onde você está na sala do átrio do fórum esperando. Então é bom vocês ficarem bem atentos com isso, porque apesar das 2 serem chamadas para a sala de audiência, para participar da audiência, uma já te coloca lá dentro, é o pregão. Aquele ali é o pregão, o cara já chamou você. O outro é o seguinte, ó, você vai lá, tem que estar lá tal hora, porque ele vai te chamar. Então, são Boris, pode terminar, daí eu vou complementar. Né? Então, é interessante, assim, você saber dessas 2 figuras. Até porque teve bastante discussão no ato agora aqui, sobre o ato, sobre a publicidade do ato, se todo mundo vai entrar na sua audiência, como é que funciona. Bom, a audiência é pública, como sempre foi, de todas as maneiras. Obviamente, nós vamos tomar nossas cautelas de entender o ato da Corregedoria da Justiça do Trabalho, falou, ó, você não pode restringir, não de forma justificada, a participação da pessoa. Mas tem que ter uma justificativa para ela estar lá dentro da sala de audiência. Justificativa, sim, você pode exigir um cadastro. Então, não é qualquer... Se chegar um lá e não se qualificar, por quê, para você assegurar, é uma forma de tentar garantir a integridade da audiência, você pode exigir o cadastro, né? Deixa eu só complementar aqui, Boris, que na verdade, basicamente você falou, mas existe ainda a possibilidade, mesmo com o convite pelo seu e-mail, nós trabalhamos isso no passo a passo, de você cair na sala de audiência também, porque o juiz que vai determinar se você vai entrar automaticamente ou não. Então, mesmo quando você cair na sala de espera, né? Você pode cair, porque o juiz que vai determinar se você vai entrar desde o início ou se você vai ter que ser convidado a entrar na sala. Então, pode ser que mesmo por e-mail, e é muito importante isso que você falou, porque às vezes a pessoa acha que não deu certo. Se tiver a mensagem, aguarde você ser chamado pelo organizador, o organizador é o secretário de audiência, é o juiz, aguarde ser convidado a entrar na sala. E aí você vai ficar com uma tela em branco com essa informação. Aguarde ser autorizado a entrar. Então, você está ali no saguão, na sala de espera, aguardando o chamado. Isso pode vir tanto pelo e-mail
quanto pelo link direto da sala. E aí, então... Muito obrigado pelo adendo. Isso, então é importante, porque, em regra, quando você recebe por e-mail, o Boris está certinho, você vai cair direto já na sua sala de audiência, porque ela já é meio fragmentado. E então, provavelmente é o que vai acontecer, mas pode acontecer que o juiz opte por deixar você na sala de espera mesmo assim, principalmente se ele tiver algum atraso na audiência anterior. Como ele vai fazer todas as audiências do dia, ele só vai te autorizar a entrar ali quando ele tiver. Então, talvez haja esse bloqueio de entrada na audiência seguinte por isso, tá bom? Então, não acostumem-se, porque a regra vai ser vocês esperarem antes. Vão clicar lá, entrar na sala. Quando você clicar entrar na sala, na reunião, vai vir a informação, espere autorização. Fica lá esperando quietinho, que já o juiz vai te chamar, tá bom? Provavelmente ele está na audiência anterior. Boris, vou ler para você então a pergunta do Marcelo Kresner. Em caso de audiência una, que a testemunha não tem como participar da audiência por vídeo, sugerem peticionar antes ao juízo requisitando redesignação? Você pode fazer as duas coisas, ou no início da... Pensa que você vai estar... Que os meios tecnológicos, assim como o PJE, a intenção que se tem é de você trazer o processo, né, o proceder físico para dentro do processo. Como funciona numa audiência una normalmente? Você chega na audiência e lá na parte, no início da sessão, você fala, excelência, minha testemunha não compareceu. Então, você pode tanto fazer de um modo, avisando antes, como também acontece de outras vezes, e se não me engano, no caso de audiência una, a maioria dos despachos aguarde-se a audiência para a gente deliberar, porque às vezes sai um acordo, sai alguma coisa, e é desnecessário. Então é da mesma forma, você pode peticionar antes, ou ao chegar na audiência, imagine-se que você esteja entrando na sala de audiência, quando começar, qualificar for começar, pela ordem você vai falar, excelência, eu preciso avisar que minha testemunha não estará disponível por essa e essa razão. Pronto, aí o juiz vai tomar as providências que ele acha adequado. Pense que você está participando de uma audiência, Marcelo. Espero que tenha te atendido aí, tá? Sim, deixa eu ver aqui. Tendo o Fernando aqui, pode haver atraso nas audiências virtuais? Com certeza, pode. Por isso que a gente está falando aqui, estou falando, Fernando, da sala de espera. Provavelmente vai ter um bloqueio para você entrar, seja que meio que você utilize. Se o juiz estiver na audiência anterior, ele não vai te permitir o acesso, você vai estar bloqueado. Então, você vai ter que ficar lá. Aguarde a autorização. Né? Ontem a gente quase conseguiu fazer isso, Luiz Fernando, no tutorial. O que aconteceu? A gente fez uma gravação e a gente previu que a audiência ia durar 2 horas. Nós fizemos a gravação e na hora da gente comparar o material, nós achamos que não ficou bom, nós resolvemos gravar novamente. E na hora de eu programar a audiência, eu não programei para mais tempo do que 2 horas. E a gravação, apesar do vídeo ter ficado em 30 e poucos minutos, você você volta e o vídeo está rolando, a audiência estava rolando. Quando eu vi, me deu um pânico, porque eu falei, vai cair tudo. Eu já estava com 58, 56 minutos de audiência, a gravação não acabava. E eu queria fazer sinal para a Déia, ela estava falando aqui, eu estou contando o making off aqui para você. Aí a Déia, a hora que terminou, eu falei, graças a Deus terminou. Ela falou, não, fica tranquilo, se tivesse outra audiência, é igual a audiência normal. Você não é o Zoom. Você programa para um... Ótimo, Déia, não é o Zoom. Assim, você programa para realizar a audiência e você faz a audiência, às vezes ela antecipa, às vezes ela atrasa, né? É da forma como a gente... É como se estivesse no fórum mesmo, em algumas situações é interessante. E para eu finalizar, que já encaminhar para finalizar, gente, que a gente já está 1h30, que vocês não devem estar aguentando. Põe de novo o link aí. Nós já estamos bem cansados também, a semana não foi
mole, está difícil acompanhar toda essa legislação. Eu só queria que vocês, advogados, e pregassem isso para as partes, para os colegas também. Todo mundo fala no WhatsApp. Antes, muita gente falava no Messenger, muita gente falava no Skype, muita gente agora descobriu o Zoom, o Google Meeting, né? O Google Classroom. Olha, eu fui chamada de velha, eu notei aqui, boba. Falei, tô bem com esses meus amigos aqui, meu Deus. Aí, então, assim, na verdade, a gente já está dentro dessa realidade tecnológica. Talvez a nossa postura, se for ao invés de resistir, de buscar colaborar e de buscar entender, e aí eu vi muitos colegas sofrendo na época do PJE, e ainda tem gente que tem resquícios disso. Você pode sofrer, você pode chorar, mas vai acontecer. Então, como vai acontecer e não tem volta, cabe a gente tentar entender, tentar garantir as prerrogativas, assegurar as garantias processuais, mas sempre com o olhar de que este é o caminho que a vida está nos levando, não é uma escolha, né? Neste momento é mais inevitável, foi acelerado o processo, mas eu imagino que o caminho vai ficar meio sem volta aí. Então, eu vou fazer uma bobagem. Não vou fazer. Faz, por favor. Eu ia fazer uma brincadeira mais pesada, mas eu vou falar. Já que vai cair, deita, né? Você já imagina a brincadeira que eu ia fazer. Mas é assim, já que vai cair, deita. Não tem jeito. Não tem como, né? Uhum. E olha só, o Vanderlei está perguntando quem que vai participar telepresencialmente da audiência. Em regra, o secretário de audiência e o juiz. Talvez alguns juízes optem em fazer sozinhos, que já existe nas audiências presenciais, né? Mas, em regra, é um secretário de audiência e um juiz. Nos centros de conciliação, nos SEJUSCs brasileiros, será um mediador com a supervisão de um juiz, no caso da Justiça do Trabalho, tem a supervisão do juiz, tá certo? É assim que vai acontecer. Aí você vai chegar lá, vão estar os advogados e as partes que conseguirem acesso, no nosso caso, a gente facultou o acesso das partes, então elas podem ou não, elas querendo, elas estarão, elas não querendo, elas estão dispensadas, ok? Aqui, ó, o Oziel está perguntando se essa live vai ficar disponível. Essa live vai ficar disponível no nosso canal, no canal do STED, que é o nosso parceiro da pós-graduação. A gente também tem pós-graduação presencial, né? Uhum. Olha, quem tiver a oportunidade, a gente até esse bate-papo com 2 professores dentro da sala, a gente já conseguiu fazer uma proposta diferente da nossa pós-graduação, a pós-graduação da associação e do STED. Então, quem tiver a oportunidade pode se inscrever na pós, né? A gente quer alunos, mas além disso, o que eu queria dizer para vocês é que tá disponível, vai ficar no canal do STED, vai ficar disponível também no canal da Liga Trabalhista no YouTube, nos 2 canais do YouTube. E, além disso, segunda-feira deve ter uma surpresa para quem baixou nosso material aí e deixou seu e-mail lá. Aí vocês vão ter uma surpresinha com a nossa live também, tá bom? Legal. E a Bianca quer saber aqui quando será a próxima. Siga, então, a gente nas redes sociais, Bianca. Sou Decubel no Instagram, Liga Trabalhista está no Instagram, está no YouTube, está em todas, né? Rede oficial. Instead tem o Insta, Instead, nós estamos nas redes sociais. Instead Oficial, tá? Então, gente, lá você vai saber quando teremos nossa próxima live, que espero que seja em breve. Né? E se vocês passou alguma coisa que por acaso a gente não respondeu, manda lá no Insta, a gente lá no direct do Insta, só lembrem-se que nós não respondemos casos concretos, casos de processo, dúvida de processos específicos, porque nós somos juízes
e juízes não podem responder caso concreto, porque se caracterizaria como consultoria, e nós temos vedação legal de fazer isso, né? Então, e quando a gente comenta alguma decisão aqui, que a gente comenta alguma resolução, um procedimento, a gente está fazendo dentro da nossa liberdade de cátedra, a gente está fazendo de forma acadêmica, tá bom? Christian. Pessoal, então, eu quero agradecer a disponibilidade de vocês, como disse o Boris, uma sexta-feira à noite, né? A gente ficou literalmente 1h30 conversando aqui, foi muito bom, né? Eu vou repetir mais uma vez, então, vocês sigam a Decubel no Instagram, a Liga Trabalhista, @Liga Trabalhista. Nós temos o canal também no Twitter, temos aqui no Facebook, aqui no YouTube e no Instagram. A gente fazer uma propagandinha da Liga aqui, Déia, você me permite? Claro, com certeza. Eu sou fã de vocês. A Liga Trabalhista, via de regra, faz uma live toda segunda-feira no Instagram, às 20 horas de Brasília, né, Boris? 20 horas de Brasília, isso. 19 horas aqui do Mato Grosso do Sul, 20 horas de Brasília. Então, toda segunda-feira a gente costuma fazer uma live lá, e eu convido vocês que não nos seguem ainda no Instagram, que sigam a gente lá. Eu quero agradecer também, em nome da Associação dos Magistrados do Trabalho da 24ª Região, a Matra 24, a parceria com o INSTED, que é uma faculdade aqui de Campo Grande, que tem uma nova proposta, uma proposta de uma turma de pós-graduação com metodologias ativas, e nós estamos muito satisfeitos. Já temos uma pós rodando e certamente vamos nos encaminhar para a segunda pós-graduação presencial, que tem a Déia como coordenadora lá do INSTED. Então, mais uma vez, eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado por tudo, e esperamos ter contribuído para a discussão dessas novidades. Sempre que formos sair da zona de conforto, a gente vai sentir, mas se não sair da zona de conforto, não cresce. Muito bonito, gostei. E só para finalizar, então, eu quero falar duas coisas rapidinhas. Uma, que nossas inscrições do INSTED, da nossa pós-graduação, Direito do Trabalho, Processo de Trabalho Previdenciário, estão abertas, né? Presencial aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estamos construindo uma ideia de EAD, em breve teremos também uma turma em EAD, né? Tudo caminho para isso. E o segundo ponto, eu vou falar rapidinho, de dizer que baixem o link para vocês... Caiu? Caiu? Voltou? Alô? Oi, caiu, meninos? Eu acho que o problema foi no seu, Cristian, aqui foi legal. Foi legal? Será? Uhum. Fala, Déia. Ah, tá. Então, eu vou dizer para vocês não esquecerem de baixar esse link aí, porque realmente o passo a passo a gente vai desde o início, quando você recebe seu e-mail convidando para audiência, caiu não ali, Moisés falando, obrigada. Desde o início, quando você recebe o seu convite para a sua audiência, até o momento que você está lá fazendo a sua audiência e encerrando a sua audiência. Então, o passo a passo é feito de usuário para usuário, nós na condição como se fôssemos você fazendo a sua audiência. Então, tá assim... imperdível, sinceramente, eu sou mãe da criança, mas eu recomendo, viu? Tá? E compartilhe, você vai assistir, eu tenho certeza que você vai querer compartilhar com os seus colegas advogados. É isso, muito obrigada e até a próxima. Pessoal, até a próxima. Continuem seguindo a gente aí, que a gente está sempre conversando. Abração, viu? Até mais. @Liga Trabalhista.